Boa noite a todos. Estamos começando mais uma semana com a live de segunda-feira, mais um início de semana aqui para falar de temas comuns a todos nós, para falar de sentimentos, para falar de mentalidade, para falar de emoções. E eu tô aqui para contribuir com muita alegria, como toda semana, e mantendo minha condição de eterna aprendiz, assim como todos nós somos eternos aprendizes. E enquanto a gente se colocar nesse lugar, a gente vai estar sempre no fluxo da vida, a gente vai estar sempre aberto a aprender, a ressignificar, a conhecer. Então que a gente possa, sim, abrir nossa mente, o nosso coração, para estar sempre compartilhando e recebendo e trocando e refletindo, para que a gente possa ter a nossa mente num lugar saudável, num lugar de liberdade. E o assunto dessa segunda-feira é querofobia. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar em querofobia? Querofobia é o medo de ser feliz. Você tem medo de ser feliz? Será que você não tem? Todo ser humano quer ser feliz. Todo ser humano está em busca da felicidade. Mas será de fato que ele está preparado? Será que ele mesmo não boicota a sua própria felicidade? É um medo muitas vezes inconsciente, né? Os psiquiatras, eles atrelam esse medo ou a experiências da infância, logo depois de alguma situação de prazer, teve uma situação de punição, ou em outras fases da vida também, em que uma experiência muito forte de prazer foi seguida de um forte impacto de decepção, acabou ancorando felicidade em medo, né? Prazer em dor. Então, muitas vezes a pessoa, a maior parte das vezes inconscientemente, ela mesma boicota suas realizações. E aí? E se isso acontecer comigo? E se realmente eu conquistar todas essas coisas? Será que vai acontecer? Que demanda eu vou ter? O que eu vou ter que fazer que eu não posso errar? Ou em que lugar eu vou estar? Que diferente, é o medo do novo, é o medo do desconhecido, né? Encontrei um material, uma palestra do falecido já médico psiquiatra Flávio Scovati, e ele falando do medo da felicidade. E concluiu que, na verdade, existe um pensamento contrário à felicidade que é inerente ao ser humano e que é desde os tempos antigos, desde os rituais que se faziam no Egito Antigo, nos Sumérios, rituais de proteção, pedir aos deuses que blindasse do mal olhado, né, do olho gordo, da inveja. E isso até hoje, como se existisse na concepção do ser humano um fator anti-amor. Pessoas, às vezes, quando estão muito felizes, quando acontece algo muito bom, em pleno momento de desfrutar da felicidade, daquela realização, daquele sentimento bom, já logo parece que vem uma sombra de algo ruim que pode acontecer. É quase um não merecimento, né? Eu não mereço tanta felicidade. Se eu tô tão feliz assim, algo ruim está para acontecer. Parece que paira um medo, uma ansiedade, uma tensão, uma tragédia iminente para acontecer. Por exemplo, quando a pessoa realiza um sonho que ela tanto queria e ela se encontra tão feliz diante daquela realização que algo dentro dela diz: não é possível que eu esteja vivendo essa situação. Então ela mesma acaba criando um boicote àquilo. Não acontece nas crianças, por exemplo. Levar a criança para piscina, parquinho, shopping, levar a criança para brincar, entrar numa loja de brinquedos, comprar todos os presentes que a criança quiser, levar a criança no McDonald's, encher a criança de chocolate, sair de lá e ir numa festa, e ainda assim você chega em casa e a criança pergunta: e agora? A gente vai fazer o quê? Então, na criança, a felicidade é recebida sem esse medo, né? Sem esse temor. Os adultos, muito antes de chegar nesse ponto, se ele começa a ser muito presenteado e muita coisa boa começa a acontecer, se você começa a fazer isso com um adulto, ele chega uma hora que ele diz: não, tá bom. Não precisa passar daqui não, aqui já tá legal. Porque tem esse pensamento, de certa forma, já desenhado na mentalidade que se muito me for realizado, se eu estiver muito feliz, talvez me sobrevenha algo muito, muito triste. E aí, um exemplo muito forte disso, até na maternidade.
Quando você ainda não é mãe, existe um medo que você ainda não conhece, que é o medo de perder aquilo, né? É medo de perder os filhos. E isso vem junto com a realização da maternidade, que é um momento tão pleno, tão feliz, é um momento tão abençoado, mas que tá intimamente atrelado, né, ao medo de perder. Então parece que nós, quando chegamos próximos de uma harmonia, de algo assim, o que a gente encontrou, um parceiro ideal, ou quando a gente está perto de realizar nossos sonhos e a gente tá tudo cooperando para isso, essa sensação, esse sentimento sobrevém. E essas conquistas ativam essa sensação de medo, sem que a gente nem perceba. E quando esse medo é ativado, sozinho já gera um fenômeno destrutivo. Alguém já parou para pensar, e se aquele sonho que você tanto quer se realizar? E se você chegar naquele lugar que você tanto almeja? Você já sentiu medo? Você já sentiu medo? Você já sentiu uma coisa muito boa próxima de acontecer e passar por você um sentimento de ai meu Deus, não tô preparado, não tô pronto, não. Já aconteceu com você? Coloca aí nos comentários se já aconteceu com você, se você quiser dividir uma experiência. O exemplo do hipocondríaco. O hipocondríaco, por medo de ficar doente, adoece pelo seu excesso de medicação, excesso de medo, excesso de preocupação. Muitas vezes parece que o contrário de escassez é excesso e não, eles estão intimamente ligados. O medo excessivo acaba te trazendo escassez. Esse medo não tem uma cura, a gente sempre vai ter que lidar com medo. A gente às vezes quer extinguir o medo da nossa vida, mas não, a gente precisa aprender a ter coragem e ser vulnerável para viver e fazer tudo que a gente deseja, lidando com o nosso medo. E a maneira como a gente pratica o enfrentamento, se jogar na situação vulnerável, é como a gente vai começando a conversar com esse medo e a gente começa sim a se colocar numa situação de controle e não de ser controlado por ele. Então o mais importante é sim essa dinâmica de lidar com o medo para que você saiba controlá-lo e não ser controlado. É importante, né, a gente ter clareza desse sintoma. Caramba, eu tô num momento tão feliz, esse sabotador provavelmente virá, porém eu já tô ciente disso, eu já tenho clareza de que isso pode acontecer. E é você ter essa inteligência de, sabendo disso, agir da melhor maneira, né? Ter inteligência emocional. A coragem é agir apesar do medo. Então, a gente esperar o medo passar, a gente esperar até o dia que eu tiver coragem, até o dia que eu estiver pronto o suficiente, até o dia que então eu não tiver nenhuma dúvida para fazer isso, esse dia nunca vai chegar, porque você precisa de alguma forma lidar com um certo grau de medo, porque é esse diálogo, é essa entrega que o seu ser precisa fazer, para que ele possa passar para um outro nível. E aí terão outros medos a serem encarados, e outro nível só vai chegar quando você encarar aquele medo. Então, reflexão pra gente, que toda semana a gente tá falando disso, é coragem. Abraça a coragem toda manhã e olha nos olhos do teu medo e diz, eu controlo você. Você pode me amedrontar dias que você vai me amedrontar mais, dias que você pode até me calar, porém eu tenho clareza disso e eu controlo você. Todo medo pode ser vencido e pode ser melhorado com estratégias. Então, quando você tem clareza, ciência, né, consciência do seu medo, você começa a usar estratégias. Então, ele fala assim, uma pessoa que tem medo de falar em público, né, ela vai começar a treinar, ou ela vai criar estratégias que aí melhor se adequarem a ela, porque nós somos diferentes, nós temos estruturas, temperamentos, experiências, código genético, nós somos seres únicos e diferentes e cada um vai ter o seu processo. E muitas vezes a busca da fórmula perfeita muitas vezes atrasa o processo de cada um, porque cada um tem um processo. Às vezes a gente quer ver qual foi a fórmula mágica que o outro usou e ele às vezes usou uma fórmula que ele mesmo foi encontrando depois de leituras, de vivências, de experiências, de dor, de prazer, mas cada um tem o seu caminho, né? A gente ter essa consciência da nossa individualidade e ter humildade de aprender com o outro, mas entender que a gente precisa enfrentar certas coisas que o outro até já enfrentou, é uma grande liberdade, né? Decidir enfrentar o medo sempre e respeitando o seu próprio tempo. Você pode até sentir uma situação vitoriosa e a gente sente logo aquele, não, isso aí já tá conquistado por mim, não terei mais medo disso,
mas na verdade, como eu falei, tem outros níveis de medo. Não é verdade, gente? A gente muitas vezes não... E isso é um sabotador. Quando você acha assim, pronto, já consegui. A gente sempre acha que vai virar uma outra pessoa, uma pessoa super. E aí quando sobrevém um novo medo, uma nova coisa, a gente acha que falhou. E não, na verdade é a vida nos chamando à coragem. A gente acha que supera, porque a gente quer ser dono de si. A gente quer achar que nunca mais vai retroceder, sendo que a gente é um ser que está sempre em constante, está sempre em restart, sempre. Tanto que toda manhã a gente acorda e toma café e almoça e não adianta ter feito isso ontem. E vai ao banheiro e é tudo renovado. Então é isso, gente, vai com medo mesmo, porque medo vai estar sempre ali, presente, rondando e na verdade te impulsionando a ser mais corajoso, a ser mais forte, a fortalecer teu caráter, a fortalecer, né, tua mente, tua mentalidade. A banheira pelando, por exemplo, a banheira tá pelando, você decidiu entrar, você começa colocando seu pé, a pontinha do seu dedo, sente aquela quentura, mas você vai lá, depois bota mais um pouco, retrocede, mas continua insistindo, volta, e até a hora que você vai e entra naquela quentura e você olha para trás e você diz: caramba, como é que eu consegui chegar até aqui? E aí você lembra de tudo que você passou. Outro sintoma, o Fábio de Kovács fala, é quanto mais irrelevante for aquilo que você estiver dando atenção, por exemplo, você está querendo encontrar um parceiro, né? Você está querendo conhecer uma pessoa legal, você está querendo se apaixonar, e aí você começa sempre a botar pequenos defeitos. Não, isso não tem como, isso não sei. Você começa a criar, quando você começa a pequenos defeitos ali te fazerem desistir de seguir adiante, isso geralmente é um medo sabotador. Porque geralmente um medo real, ele é muito óbvio. Você não precisa ficar procurando muita coisa. Quando você começa a procurar é porque de fato você está se sabotando. O seu grau de implicância com pequenos detalhes é um fator sabotador. Você não está se entregando para aquele macro que você deseja, para aquilo que você está querendo perfeição, aquilo que a gente já falou, e não vamos experimentar perfeição nesse mundo aqui, não vamos. Então que a gente experimente a plenitude, isso sim, isso a gente pode experimentar, que é diferente de perfeição, né? Buscar a perfeição é estar sempre caçando e sempre se boicotando e sempre dando historinha pro medo. É muito interessante de quando você, que ele deu o exemplo do carro, né? Quando você, por exemplo, conquista um sonho, algo que você queria tanto, algo que estava no teu coração, e de repente aquilo acontece, e que imediatamente vem aquele medo de, aconteceu, e agora vai acontecer alguma coisa, vai dar alguma coisa errado, e quando você começa com esse medo, esse boicotão que tá vindo aqui, quando você começa com esse medo, aí ele dá o exemplo, por exemplo, de um carro novo, que você começa a ver, nossa, eu tô com esse carro, eu tô aqui dentro, é isso que eu queria, meu Deus. Você começa inconscientemente a provocar uma batidinha de leve numa pilastra, uma batida no carro, porque aquilo ali vai pelo menos dar uma batizada e dizer assim, pronto, já fiz uma coisa, já aconteceu uma coisa ruim, agora eu não quero que aconteça mais, sabe? É doido, mas a gente prejudica uma pequena parte para não perder o todo. É uma reprogramação de crença. É o que pode desfazer isso, né? Pode ter sido, né, uma punição que veio logo depois de uma situação feliz. Que a nossa pouca humildade em receber a abundância e a plenitude, sabendo que a gente não vai conseguir contemplar tudo aquilo, mas que a gente possa desfrutar do que está ali para nós, isso é um ato de generosidade e gratidão. Eu estou desfrutando de um pedaço, de uma parte que me cabe, de algo tão bom, eu estou sendo grata, e não querer, nossa, eu quero conseguir segurar tudo isso, para que eu possa aproveitar tudo isso, e eu acho que isso pode afastar muito dessas situações, porque às vezes são muito grandes para nós, são imensas para nossa mente, e que a gente possa ficar com a parte que nos cabe de ser feliz. E aí, gente, a conclusão que a gente até estava falando aqui no começo, é aceitar o medo. Bem-vindo, medo, eu te reconheço, senta para jantar,
Você faz parte da minha vida, não tem problema. Você existe em volta de mim, em volta de todos nós, né? Porém, você não me paralisa mais, porque eu tenho coragem. E porque todos os dias eu vou ter uma prosa aqui com você, porque eu sei que você não vai sumir, e vou devagarzinho, como aquele exemplo de botar o pé na banheira. Tem que ir entrando em contato, a gente tem que ir desfrutando. Eu acho que as pressões do mundo, a nossa ideia ruim de suficiência nos impede do desfrute. A gente planta, semeia, vê crescer, dá os frutos, e quando os frutos estão ali para a gente poder desfrutar, a gente se embola todo e se boicota e não desfruta. A gente possa fortalecer a nossa autoestima, que é o juízo que nós temos de nós mesmos, e uma vaidade não. A vaidade precisa ser validada pelo outro. A vaidade precisa de confirmação do outro. A vaidade fica ouvindo e esperando para saber se realmente os outros estão vendo tudo isso que eu acho que eu sou. Mas a autoestima não. A autoestima é o que eu sei que eu sou. A autoestima é o juízo que eu faço de mim. Então, que a gente possa fortalecer a nossa autoestima, porque ela é o combustível necessário para a gente fazer diferença nesse mundo, que quer nos colocar num paredão todo mundo igual, todo mundo com as mesmas necessidades, e todo mundo se sentindo insuficiente, e todo mundo se sentindo escasso, e ninguém podendo doar para ninguém, ninguém podendo contribuir para o outro. E a gente vivendo guiado pelo medo. Que a gente possa se libertar disso. Maior é a autoestima, maior é a capacidade de domesticar a vaidade. Ajudar a recuperar a autoestima é uma prestação de serviço que ajuda as pessoas a não dependerem tanto do social e recuperar o domínio de si mesma e voltar a ser quem é, ou, se nunca foi, ser tudo que nasceu para ser. E é isso que a gente tem que buscar e perseguir todos os dias. Que a gente possa ter esse acordo com a gente mesmo, sabe? A gente acordar todos os dias e agradecer a Deus por estarmos vivos e com a oportunidade de viver e desfrutar de mais um dia. A gente já acorda se sentindo insuficiente. O que tá faltando? Já acorda falando o que eu devia ter feito, o que eu preciso fazer, o que tá faltando pra mim. E já vai dormir também, o que eu não fiz esse dia, o que eu devia fazer, onde que eu devia estar, em que lugar da vida o que eu já devia ter realizado, quantos anos eu tenho, A gente já se cobra tanto, enquanto que a primeira preocupação deveria ser do que eu posso desfrutar hoje, que eu possa ser grato, e ser grato é desfrutar do que vier a nós hoje. E quanto mais a gente é grato, mais a gente atrai o bem e mais a gente atrai o desfrute. Então é isso que eu desejo para mim, e que eu desejo para vocês, e que eu desejo para nós. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, que a gente tenha uma semana de coragem e de desfrute, e que os nossos sonhos e tudo que a gente deseja, a gente possa fazer um contrato, pegar um papel e colocar naquele papel todos os nossos sonhos e todas as nossas metas, e que a gente possa assinar embaixo e dizer assim: eu assino embaixo de todas essas metas que você conscientemente tem para você, e eu, aí aquele asterisco bem pequenininho, aquelas coisas que os chineses botam no contrato bem pequenininho para ninguém conseguir ler, para que você mesma não possa se boicotar, você bota pequenininho ali embaixo assim, ó: medo, tô ligado em você, coragem, tamo junta. Pra gente guardar no coração, que é descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Tá em Eclesiastes 3:12. Boa noite para vocês. Até a próxima segunda, hein?